Olá, Deus abençoe sua vida, a paz seja convosco. Palavra de Deus para a sua vida nesse dia de hoje. Não deixe que os testes da vida, as dificuldades, te tirem do propósito que Deus confiou à sua vida. E entenda que o propósito e as coisas a qual Deus confiou à sua vida, Ele usará pessoas para poder te chamar. Não crie rejeições e barreiras naquilo que Deus está usando pessoas para te chamar. A Bíblia nos diz que Elias, ele escolhe Eliseu, ele joga a tua capa e Eliseu, ele larga aquilo que ele estava fazendo imediatamente para servir ao Senhor. Primeiro eu aprendo que nós precisamos largar aquilo que nos impede de servir a Deus, de abrir os nossos corações para poder servir aquilo que Deus confiou à nossa vida. Em 1 Reis, no capítulo 19, nós vemos que Elias, ele escolhe Eliseu, ele chama Eliseu, ele é escolhido. Mas quando nós vemos em 2 Reis, no capítulo 19, nós vemos que Eliseu, ele é testado. Porque a Bíblia diz que Elias, o profeta Elias, estava próximo a se reunir com Deus, a ser arrebatado. E ali ele tinha uma jornada e ele chama Eliseu e disse: irei até Gilgal a Betel, fique aqui. O primeiro teste nós vemos que Eliseu, ele não abandona. Ele diz: como tão certo como o Senhor vive, a tua alma vive, eu não o deixarei só. Nós vemos que Elias, ele vai até Betel e faz outro teste, pedindo que Eliseu ficasse até ali Betel, pois ele iria até Jericó. E nós vemos que Eliseu fala isso novamente: tão certo como o Senhor vive, a tua alma eu não deixarei só. Irmãos, todas as vezes Eliseu, ele sabia através dos discípulos dos profetas que o mestre dele estava próximo a ser arrebatado, que ele iria ficar sozinho, que aquele mestre não poderia oferecer nada para ele, mas a servidão, a lealdade estava dentro dele. E ele diz: tão certo como o Senhor vive e a tua alma vive, eu jamais o deixarei. E ali o profeta Elias, ele vê que Eliseu fica com ele em todos os momentos, quando ele estava em Gilgal, quando ele estava indo para Betel, quando ele estava em Jericó, e quando ele atravessa o rio Jordão, joga sua capa e faz aquele milagre. Sendo assim, o profeta, antes de partir, pergunta a Eliseu: o que tu queres que eu te faça? E ele pede porção dobrada do Espírito. Sabe o que eu aprendo aqui? Que nós precisamos querer a presença, precisamos querer o Espírito, precisamos querer o poder de Deus para a nossa vida. E nós precisamos de ter a paz, de ter a paciência, de ficar até o final, de não abandonarmos. Deus me chamou, Deus tem me capacitado. E eu não posso abandonar a tua obra, eu não posso abandonar aquele profeta que me chamou através de Deus. Eu preciso estar seguindo, eu preciso entender que eu sou testado dia após dia para que Deus possa confiar algo maior. Assim como Eliseu pediu uma porção dobrada do Espírito de Elias, assim é a nossa vida. Nós precisamos estar confiantes e falar: Senhor, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso de uma porção dobrada do Senhor para que eu possa trabalhar e levar as boas novas, que é o Evangelho do Senhor. Acontece que muitas pessoas no primeiro teste eles abandonam o seu mestre, abandonam a Deus. Qualquer coisa que aparece, uma festa, é um futebol, é um jogo, qualquer frustração, qualquer decepção que aparece, as pessoas abandonam a Deus. Ei, Deus abençoe a sua vida, permaneça firme, continue marchando, que Deus tem uma porção dobrada para a sua vida.